A statue of a 17th century slave trader was pulled down in the UK city Bristol on Sunday. Agora anda toda a gente empolgada por causa do derrubo de estátuas que glorificam passados históricos pouco dignificantes. A primeira a cair foi em Inglaterra a estátua de um esclavagista glorificado pela história do Império Britânico, e agora pretendem retirar a estátua de Cecil Rhodes, um colonizador ao serviço de Sua Majestade que amealhou em proveito próprio uma fortuna imensa e teve direito a dar o nome a uma província britânica, a Rodésia. O Sr. Rhodes foi um dos implementadores do apartheid, esse regime político que dava a primazia aos interesses da população branca e sonegava todos os direitos à população negra. O Sr. Rhodes não era só um esclavagista, como dedicou a sua vida a tirar de África tudo o que lhe podia valer dinheiro. Foi assim que fundou a De Beers, que hoje é uma das principais companhias de lapidação e comércio de diamantes do mundo. Foi, portanto, um homem de grande sucesso. Mas o que a história diz sobre ele depende da geografia onde se sentam alunos e professores. Se for em África, o Sr. Rhodes é um filho da mãe. Se for em Londres, o Sr. Rhodes é um pilar do Império, embora o Império já tenha caído, assim como a estátua do Sr. Rhodes finalmente também caiu. O Sr. Rhodes confessou um dia, imaginem só, que gostaria de colonizar as estrelas e os planetas que observava no céu em noites limpas e sem luar. Por causa dos seus empreendimentos que levaram ao confronto com muitos povos africanos, o Sr. Rhodes é considerado diretamente responsável pela morte de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de africanos. Pessoas que ele considerava, confessadamente, seres inferiores. Um genocídio ao nível do praticado pela Bélgica no tempo do rei Leopoldo vem nos livros, mas não se ouve falar deles. Não posso deixar de vos contar uma outra história que vivi na primeira pessoa. Estava em Mombasa, na costa do Quênia, e fui visitar o Forte Jesus, uma construção militar portuguesa do século XVI, que ainda lá está de pé e muito bem conservada, por sinal. É um dos mais interessantes exemplos da arquitetura militar portuguesa na costa oriental da África. À entrada do forte, além de comprar bilhete para poder entrar, tinha a possibilidade de comprar também um pequeno livro. Eram 20 ou 30 páginas com a história do local. E também comprei o livro. A visita ao forte é muito interessante. Aquilo foi português durante perto de 300 anos. E depois passou para as mãos dos ingleses até à independência do Quênia, em meados do século XX. Mas ler o livro foi bastante mais interessante, porque percebi como os quenianos entendem a história. Aquilo a que nós chamamos descobrimentos, a expansão da fé e a colonização dos territórios ultramarinos. Para eles é uma história de horror. São séculos de batalhas e de morte para se livrarem de um inimigo que apenas estava ali na terra deles para dominar, escravizar e explorar. Ainda assim, o Forte Jesus está lá. É património da Unesco, está bem conservado, rende algum dinheiro com os bilhetes cobrados aos visitantes, mas para os quenianos, julgo eu, é mais importante o livro que eles vendem à porta do forte e que conta a verdade deles sobre aquele lugar. O que ele significou durante séculos e o que sofreram as pessoas que defendiam aquelas muralhas e que as assaltavam. O que significou para uns e para outros. Os portugueses deixaram lá muito sangue, sem dúvida alguma. Foi um sacrifício estúpido para todos. A história foi o que foi. Os factos são imutáveis, mas temos de saber olhar para o passado com suficiente
distanciamento emocional, para entendermos o que representou o mal e o que foi bom para a humanidade.